A gente pode ver imagens, inclusive, que chegaram de madrugada, mostrando tanques e também veículos militares na região rebelde de Donetsk, na Ucrânia. Uma testemunha disse para a agência de notícias Reuters que esses veículos não teriam sequer bandeira de qualquer país. Eles foram vistos horas depois que o Putin decretou o envio do que chamou, gente, de uma missão de paz para a Ucrânia. Depois que Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Canadá passaram a afirmar que a Rússia invadiu de fato a Ucrânia, a primeira resposta veio da Alemanha. A Alemanha suspendeu a abertura do importante gasoduto russo Nord Stream 2 e o Reino Unido anunciou sanções a bancos e aliados de Putin. Passou pouco tempo entre o anúncio do governo alemão e as sanções anunciadas por União Europeia e Reino Unido. Restrições para o financiamento de 27 entidades ou pessoas que possam ter relação com a ação militar na Ucrânia e o estrangulamento das atividades comerciais com as duas regiões reconhecidas como independentes por Moscou. Horas depois, foi a vez do americano Joe Biden lançar o seu pacote de ações. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. Biden disse que os Estados Unidos decidiram bloquear duas instituições financeiras, restringir o financiamento da dívida soberana da Rússia por países ocidentais e sancionar membros da elite russa e seus familiares. Mas logo em seguida a Rússia respondeu com desdém. Putin mandou dizer que nem acompanhou o pronunciamento. Quais são as chances dessas sanções frearem os planos da Rússia? O que pode se esperar das reações práticas do Kremlin? E por que o atual cenário indica uma crise de longa duração? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, e nesse episódio converso com o professor de Relações Internacionais Carlos Gustavo Poggio, da FAAP, e com o jornalista Felipe Barini. Fique com a gente. Professor Carlos Gustavo Poggio, com essas sanções até agora anunciadas, que resumidamente atacam os interesses da Rússia na Europa, nos Estados Unidos, seja do governo, seja da chamada oligarquia russa, você acredita que os Estados Unidos e a OTAN vão conseguir frear uma invasão da Ucrânia ou apenas conseguirão de alguma forma punir Moscou? Olha, Roberto, a gente, para tentar responder essa questão, acessando a literatura de relações internacionais, né? O tema das sanções é um tema que é estudado nas relações internacionais, né? Essa questão é um grande debate sobre a efetividade, né? O quanto as sanções podem atingir. E o que nós estamos vendo é que o Biden está investindo muito em sanções como uma arma nessa crise com a Rússia, né? Eu não creio, baseado na literatura sobre sanções e baseado no que o Putin vem dizendo, que isso vai ter algum efeito no Putin, ainda mais agora, né? Não me parece que o Biden tenha compreendido o fato de que nós entramos numa outra etapa deste conflito e que os russos não vão se intimidar, ainda mais com sanções relativamente modestas, né? O Biden procurou deixar espaço para sanções maiores, né, caso o Putin continue. And whatever Russia does next, we're ready to respond with unity, clarity and conviction. Esse tipo de coisa não me parece que vai dar muita dor de cabeça ou vai tirar muito sono do Vladimir Putin à noite, né? Então acho que a gente vai ter que ainda aguardar. Me parece que nós estamos diante de um momento de que vai ter uma crise ainda bastante longa, né? Esse é apenas o começo de um processo longo de crise que eu acho que no fundo é a gestão de um novo ordenamento internacional. Mas aí nesse caso o presidente Biden já disse que não está querendo lutar contra a Rússia. Let me be clear. These are totally defensive moves on our part. We have no intention of fighting Russia. Ou seja, não tem uma ação militar entre as cartas que os Estados Unidos ou seus aliados devem pôr sobre a mesa. O que poderia, nesse momento, portanto, frear uma invasão da Ucrânia?
Eu acho um equívoco ele descartar qualquer tipo de ação militar, né? Eu acho que esse talvez fosse o momento de tomar uma decisão, que seria uma decisão bastante ousada, né? E usando a linguagem adequada, talvez deixar aberto ou deixar dúbio, né, a porta para outro tipo de ação militar dos Estados Unidos. Acho que da forma que ele colocou, ele basicamente garantiu que não haverá nenhum tipo de resposta militar. Ele sequer falou sobre resposta militar no caso de agressão a países membros da OTAN, como é o caso dos países bálticos, né? Em nenhum ponto do discurso dele ele levantou questões específicas sobre algum tipo de resposta militar, sequer, por exemplo, dizer que vai ajudar a Ucrânia mandando equipamento, esse tipo de coisa, né? De novo, acho que foi um discurso que talvez seja o discurso mais importante do governo Biden até agora, mas que não me parece que causa muito efeito no Kremlin. Sim, mas o Biden falou que vai reforçar tropas na Letônia e na Lituânia, que são países que estão muito próximos da Ucrânia e da Rússia e que integram a OTAN. Esse é o mínimo, né, que o Biden está fazendo, e isso significa utilizar um mecanismo central, que na verdade é a razão pela qual a OTAN foi criada, lá em 1949, que é a ideia de dissuasão, né? Ou seja, a OTAN ela não foi criada, na época que ela foi pensada durante a Guerra Fria, não para ser utilizada, mas para não ser utilizada, né? Para servir de mecanismo de convencimento para que os soviéticos não atacassem os aliados norte-americanos, né? A existência da OTAN por si só é um recado diário para a Rússia, de que tem um gigante militar de olho. Os Estados Unidos, em 1949, era absolutamente inédito os Estados Unidos fazer esse tipo de aliança, né? A tradição da política externa americana, até aquele momento, era não se envolver muito fortemente nos assuntos europeus, que, afinal de contas, tinham lutado 2 guerras mundiais, e nas 2 guerras os Estados Unidos, inclusive, só entra bem mais tarde, depois de encontrar algum tipo de desculpa para poder entrar na guerra, né? Então, a criação da OTAN representa os Estados Unidos dizendo para os soviéticos que eles vão, sim, defender os seus aliados na Europa. Isso é o que a gente chama, em relações internacionais, de dissuasão. Dissuadir alguém através da ameaça para fazer com que alguém não faça alguma coisa, né, que faria de outra forma. No caso, que não ataque países aliados dos Estados Unidos. Então, esse discurso dele entra muito dentro dessa noção. O que é curioso, porque após a Guerra Fria, a OTAN se modificou, né? Uma forma de atuação da OTAN, ela começou a agir, inclusive fora da sua região de origem, né? Agiu no Afeganistão, agiu na Sérvia, agiu em outros lugares. E agora parece que a OTAN volta a ter o seu papel original, que era essa ideia de dissuasão, dessa vez agora não mais da União Soviética, mas da Rússia. Existe um mecanismo utilizado no sistema financeiro chamado SWIFT. Por que esse sistema é tão importante e pode sim ser a principal medida de uma segunda leva de sanções caso essa primeira não obtenha resultados? O SWIFT é o principal mecanismo de pagamentos internacionais, né? E isso é algo que os Estados Unidos têm pleno controle em termos do seu funcionamento, né? Algumas pessoas que são mais, que entendem melhor, porque isso é uma tecnicalidade, né? Que entendem melhor desse assunto, dizem que já haveria para a Rússia outras opções para fazer, porque pagamentos internacionais é o que você precisa fazer, por exemplo, para receber exportações ou pagar por importações, né? Então você tem uma série de mecanismos para fazer esse pagamento. O SWIFT é o principal deles. Acredito até que muita gente que já tenha recebido dinheiro do exterior, né, até indivíduos privados, estejam até já tenham ouvido falar, né? Você precisa saber do número SWIFT do seu banco para receber um número, algum tipo de recurso do exterior, né? Isso, teoricamente, seria uma sanção bastante grave, porque significaria fechar a Rússia para uma série de transações externas, né? Agora, outras pessoas argumentam que a Rússia teria opções ao SWIFT. Aí realmente eu não saberia dizer, porque é uma questão mais técnica, né, se isso é possível ou não. Mas, de fato, isso seria uma sinalização de que o Ocidente estaria partindo para sanções mais pesadas. O chefe de governo alemão Olaf Scholz disse nesta terça-feira que tomou medidas para suspender o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2.
A estrutura, construída para levar gás natural da Rússia à Europa, passa pelo território alemão até Berlim e dobraria o fornecimento de gás no continente. Para além das sanções no sistema financeiro, a Alemanha fez um movimento muito importante, que foi o primeiro dessa terça-feira, que congelou as negociações para a operação do gasoduto gigantesco que vem da Rússia, chega na Alemanha e não passa por nenhum país, nem mesmo pela Ucrânia, como é o gasoduto em funcionamento nos dias de hoje. Surpreendeu essa decisão da Alemanha, considerando que a Rússia é o principal fornecedor de gás para a Alemanha? Foi uma resposta bastante firme da Alemanha, né? Foi uma resposta rápida, firme, foi uma resposta dada antes dessa declaração do Joe Biden, né? Inclusive tira um pouco da força do que o Joe Biden disse hoje. Eu acho que isso é absolutamente significativo, o papel da Alemanha, porque a Alemanha tem tido historicamente uma política externa que tenta navegar entre Rússia e Estados Unidos, né? Por muito tempo isso não foi um problema, mais recentemente isso tem sido um problema, porque tem ligações econômicas fortes com a Rússia, mas os Estados Unidos são um aliado importante, e agora com essa crise a Alemanha vai ser obrigada a escolher um lado, e me parece que está muito claramente escolhendo o lado do Ocidente e dos Estados Unidos e se colocando contra a Rússia. Isso pode ter repercussões importantes, né? Porque vamos lembrar que a Alemanha tem alternativas ao gás natural russo, né? Pode ser que custe um pouco mais caro, pode ser que demore um pouco mais para se adaptar, mas tem alternativas, né? Ela pode importar gás liquefeito, por exemplo, de outros países, inclusive dos Estados Unidos, da China, e tem realmente aumentado, inclusive, a importação de gás liquefeito na Alemanha. Quem não tem alternativa é a Rússia. A Rússia é praticamente um país totalmente dependente do petróleo e do gás natural, né? Então, no longo prazo, isso sim pode ser um problema para a Rússia. Se os países europeus começam agora a ter desconfiança em relação a comprar o gás russo, porque se você assina agora um contrato com a Rússia, né, com a empresa russa Gazprom, e pensa nas consequências disso, agora dessa nova postura do Vladimir Putin, acho que muitos vão ficar reticentes em comprar gás russo e no longo prazo buscar alternativas. Isso pode ser bastante ruim para a Rússia, que deve se tornar mais dependente da China. Eles estão começando a fazer agora acordos com a China de venda de gás russo e vão contar muito com a China. Isso seria uma reorganização econômica aí dessa geopolítica do gás russo. Essa decisão da Alemanha foi respaldada por intensas negociações com os Estados Unidos, visto que o próprio presidente americano afirmou que o suprimento de energia para a Europa e para os próprios Estados Unidos está assegurado e isso tem sido negociado há muito tempo. Claramente há, portanto, uma coordenação nas ações tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, né? Sem dúvida há uma coordenação e acho que essa crise vai ser um exemplo dessa vantagem que os Estados Unidos têm com relação à China e Rússia, que é o amplo arco de alianças que os Estados Unidos têm ao redor do mundo, né? E além de tudo, essa questão energética, acho que isso ficou claro no discurso do Biden, a preocupação com a sua audiência doméstica. Domesticamente, ele vive um período de inflação alta nos Estados Unidos, né? A inflação mais alta dos últimos 40 anos, e principalmente aumento do preço do petróleo, do gás e da gasolina, né? Consequentemente. Então, ele sabe que se aumentar mais a gasolina, isso tem repercussões políticas para ele, né? Então, ele quis garantir que não haverá aumento de gasolina e que os Estados Unidos estariam preparados para absorver esse custo. Nesse cenário atual, professor, se havia alguma disposição de negociar a entrada da Ucrânia na OTAN, agora isso ainda é possível? Eu acho que claramente isso agora está cada vez mais distante, né? Eu acho que os Estados Unidos tinham um discurso em 2007, na verdade em 2004 o George Bush dizia que futuramente teria a Geórgia e a Ucrânia na OTAN, né? E aí o que acontece? Em 2008 o Vladimir Putin invade a Geórgia, em 2014 ele anexa a Crimeia, e já desde 2014, na verdade, os americanos entenderam que não seria bom negócio colocar a Ucrânia na OTAN, porque isso traria uma série de dor de cabeça que, como, por exemplo, agora, se a Ucrânia fizesse parte da OTAN, os Estados Unidos seriam obrigados a responder a essa invasão russa, né? E os americanos não queriam esse problema para eles, que eles já sabiam que os russos, em algum momento, eventualmente, fariam algum tipo de avanço na Ucrânia, né? Então isso acabou sendo, do ponto de vista prático, algo que já estava muito distante, agora cada vez mais distante. Ainda que não se fale abertamente sobre isso, que não se escreva isso em nenhum tratado, eu acho que não há interesse por parte dos países ocidentais em trazer esse problema para casa, né? Então, portanto, me parece que qualquer perspectiva de que a Ucrânia venha fazer parte da OTAN, ela está afastada.
Professor, para a gente finalizar, você acredita que a intenção do presidente russo Vladimir Putin é de fato chegar a Kiev? Então, essa é uma questão interessante. Eu argumentei durante muito tempo que o Putin não teria interesse em fazer uma invasão completa à Ucrânia, porque seria uma coisa muito custosa, né? A Ucrânia tem um exército razoável, né? O exército ucraniano é o maior exército da Europa. A Ucrânia está bem armada do ponto de vista militar. A Ucrânia tem uma indústria bélica muito forte, era um pedaço da União Soviética em que se produzia muito armamento. Desde 2014 vem recebendo mais armamento e mais recursos dos países do Ocidente. Então, portanto, uma invasão à Ucrânia não é a mesma coisa que invadir a Geórgia. Vai ter custos para o Vladimir Putin, e isso, junto com as sanções, me faziam concluir que não fazia nenhum sentido racional para o Putin ir a Kiev, né? Ele poderia conseguir muitas concessões sem necessariamente invadir a Kiev. Com as últimas ações, parece que tem mudado um pouco esta análise. Parece que o cálculo do Putin está disposto a assumir muito mais riscos do que aquilo que eu pensei que ele fosse capaz de assumir. A questão é que agora nós chegamos num ponto em que fica difícil prever o que vai acontecer, né? Porque os ucranianos agora podem responder, né? E supondo que os ucranianos respondam atacando forças russas nessas regiões, aí nós vamos ter um processo de guerra que começa a se desenrolar. O problema das guerras é que a gente sabe às vezes como elas começam, mas não sabe como elas terminam. A Primeira Guerra Mundial começou com um evento que parecia que não tinha importância nenhuma, né? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era do Império Austro-Húngaro, um império decadente, numa região da Bósnia. Achou-se que aquilo seria um problema local, terminou com a Primeira Guerra Mundial, né? Então, essa é a questão em torno desses conflitos, momentos de tensão. A gente não sabe como essas coisas podem se desenrolar. Professor Carlos Gustavo Poggio, muito obrigado mais uma vez por sua participação. Um abraço e um bom trabalho. Obrigado, um abraço a todos. Felipe Barini, você espera alguma mudança nos planos da Rússia e do presidente Vladimir Putin, sejam elas quais forem, né, em razão dessas sanções anunciadas, tanto de transações financeiras quanto na negociação do gasoduto entre a Rússia e a Alemanha? Em princípio, não. Nenhuma dessas sanções pegou a Rússia de surpresa. Nem mesmo as sanções que se aplicam à negociação dos títulos da dívida soberana, que poderiam ser as mais, digamos, danosas, elas pegaram ninguém de surpresa. Como alguns correspondentes até já mencionaram, analistas também, a Rússia já estava se preparando para isso e tem mecanismo para se defender. As sanções contra bancos, aí você teria que analisar um pouco, mas são bancos específicos. Ele não atingiu nenhum banco grande comercial, bancos que não são especificamente militares, que foram aplicadas sanções contra, ou bancos de investimento. Esses bancos grandes, comerciais, eles não estão atingidos pelas medidas. E tem uma declaração que acabou de sair na agência estatal RIA Novosti, ela um pouco exemplifica o sentimento da Rússia sobre o que o Biden falou. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ele afirmou que o Putin não assistiu ao discurso de Biden porque ele estava trabalhando numa reunião. Ou seja, eu não creio que essas sanções dessa forma vão, ao menos publicamente, fazer com que a Rússia mude sua perspectiva sobre a situação, até seguindo uma tendência histórica de sanções na prática não funcionam muito. Com ou sem as sanções, você percebe do lado russo, nesse momento que a gente está conversando, praticamente meia-noite na Rússia, alguma disposição da parte do Putin para reduzir o risco de conflito na Ucrânia, ou os movimentos são realmente no sentido contrário? Essa questão de 1 bilhão de rublos. O Putin recebeu autorização para dar início ao que ele chama de missão de paz nas repúblicas de Donetsk e Luhansk, mas ele disse que não enviou tropas ainda, muito embora testemunhas em solo digam exatamente o contrário, que já podem ver caminhões de transporte de tropas, blindados, agindo por ali. A maior questão é saber até onde ele vai. E isso diz respeito às fronteiras das duas repúblicas independentes que ele reconheceu na segunda-feira. É uma fronteira desenhada a canetadas por Vladimir Putin. O presidente russo não apenas reconheceu as partes controladas por separatistas russos, e sim a totalidade de Donetsk e Luhansk.
pela constituição dessas repúblicas, elas consideram como parte de seus territórios todas as regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk. Mas, na prática, elas só controlam metade desses territórios e outra metade é controlada pelo Estado ucraniano. Putin disse que ele vai reconhecer o que está escrito nas constituições das duas repúblicas, mas que esse é um tema que só será definido no futuro. Resta saber se ele vai se manter dentro desses limites ocupados pelos separatistas de fato ou se ele vai atender às demandas. Essa é uma questão que ninguém sabe, provavelmente nem o próprio Putin sabe, se ele vai seguir adiante. Se ele seguir adiante, basicamente já podem definir que vai ser uma guerra de grande escala. Não sei se esse é o objetivo dele agora, nem sei se ele quer isso para ele mesmo. Por isso que eu acredito que ele não vai avançar tanto, mas aí é o Felipe Barini falando, eu não tô na cabeça do Putin, aliás, acho que ninguém tá. Barini, para a gente finalizar, na segunda-feira o presidente Vladimir Putin fez um discurso duríssimo e paradigmático, inclusive, no qual ele desconsidera praticamente a Ucrânia como uma nação soberana. Isso foi com o objetivo de obter respaldo popular na Rússia, em Moscou. Qual é a leitura que se faz desse tipo de discurso? Faz um pouco da visão que o Putin já professa há algum tempo. A gente pode voltar um pouquinho, em 2014, quando ocorreu a revolução que derrubou o governo pró-Moscou na Ucrânia, que o Putin ele deu declarações sinalizando que aquela revolução ela basicamente criava um novo Estado. Então, e ele não chama aquilo de revolução, ele chama de golpe de Estado, com o estabelecimento de um regime hostil e colocando em xeque até o reconhecimento de acordos firmados entre a Ucrânia e a Rússia. No ano passado, ele publicou um artigo de algumas milhares de palavras sobre o que ele via como a origem da Ucrânia, e sinalizando algumas coisas que estavam presentes no discurso de ontem, que a Ucrânia basicamente não, na visão dele, a Ucrânia não é uma criação artificial, o Estado ucraniano moderno. Ele citou até o Vladimir Lenin ontem, o revolucionário teórico da União Soviética, que a formação da República Socialista Soviética da Ucrânia teria sido um erro. Putin foi duro. Disse que a Ucrânia era historicamente parte da Rússia. Criticou o líder comunista Vladimir Lenin, que, segundo ele, errou ao criar a atual Ucrânia. O Putin, ele não vê, ele aumentou uma tecla de uma coisa que ele já vinha defendendo há muito tempo, anos até, de que a Ucrânia não é um Estado exatamente soberano, especialmente depois da saída das lideranças para Moscou, ali depois da Euromaidan. Essa é uma questão central para o Putin, até se insere um pouco na ideia de que ele rejeitou essa ideia hoje, mas é a ideia um pouco de olhar para a Rússia imperial como um modelo a ser seguido. Hoje a gente está gravando aqui numa terça-feira, ele disse que não quer retornar às fronteiras da Rússia imperial, mas algumas pessoas podem colocar isso em xeque. Felipe Barini, muito obrigado pela sua participação. Um abraço e um bom trabalho. Obrigado. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.